E aí, gente, aqui é a Mayara, da galera do SOS Team, e eu vou gravar uma videoaula para vocês sobre tempos verbais em inglês. Bom, na língua inglesa, assim como em outras, existem os tempos verbais, que são as variações do verbo, usadas para indicar em qual momento a ação expressada está acontecendo. O importante para aprender nome verbal em inglês é simplesmente decorar 6 palavras. Sendo que as 3 primeiras são tempos verbais, que é o present, o past e o future, que é presente, passado e futuro. E as outras 3 são auxiliares, que é o simple, continuous e o perfect. Bom, o simple é a palavra, o verbo no caso, usado na sua forma natural, que é da forma que nós costumamos encontrá-lo no presente. No continuous, nós utilizamos o ing no final da palavra, que na maioria das vezes elas são encontradas assim. No Brasil, ele é o famoso gerúndio, que dá aquela sensação de algo que está acontecendo no momento. O perfect é simplesmente o past participle, que ele é o mais chatinho, pois muitas vezes ele é igual ao simple past. Mas essa questão de ser igual ao simple past ou não é a ver se ele é um verbo regular ou irregular. Como, por exemplo, o speak vira spoken e o study vira studied. O speak, ele é um verbo irregular, por isso ele muda totalmente quando ele vai para o perfect, e o study, ele é um verbo regular. Então ele fica como ele é no passado, que é colocando o ed. Mas essa questão de verbos regulares e irregulares, vamos deixar para uma próxima videoaula, pois é um pouquinho complexo, mas também não é tão difícil assim. E todos os nomes de tempos verbais serão uma combinação entre essas palavras, que é as palavras da primeira coluna com a da segunda. Nós temos ainda uma outra auxiliar, mas ela é simplesmente a junção do perfect com o continuous. Não é nada que é um segredo assim tão grande. Bom, vamos agora ver umas combinações dos tempos verbais com os auxiliares e uns exemplos para cada uma delas. Começando pelo present. Bom, aqui nós temos o simple present. Ele é usado para expressar ações habituais ou se não, um estado atual. Aqui no exemplo nós temos o I speak e I study, que é eu falo, eu estudo. Simples. Aí temos o present continuous. O present continuous, ele é utilizado para expressar quando está acontecendo algo. Como, por exemplo, na frase I am speaking. Nós utilizamos aqui o verbo to be, que ele significa eu estou. E aqui no speaking, que é falando, nós temos o ing, que dá aquela questão de speak é falar, speaking falando. Então é eu estou falando. Aí temos o present perfect. O present perfect, ele é utilizado para expressar ações que aconteceram no passado, que normalmente esse passado é um passado não especificado, ele não te dá uma data concreta. E essas coisas que aconteceram no passado, elas costumam continuar no futuro. Que o futuro, nesse caso, comparado ao passado, seria o presente. Bom, então, present perfect são ações que aconteceram no passado e que continuam no presente. Como, por exemplo, she has lived at my house, que ela tem morado na minha casa. O ela tem morado significa alguma coisa que ela tem feito e ela continua fazendo. Só que não fala quando ela começou e nem que ela tenha parado. Por isso que começou no passado, que ela tem morado e continua no presente. O present perfect continuous, ele expressa com ênfase, dando continuidade de ações que começaram no passado e continuam até o presente. Então, você percebe que o present continuous é expressar com ênfase o perfect e o continuous. Então, o present perfect continuous, ele expressa com ênfase algo que estava acontecendo no passado e continua no presente.
Como, por exemplo, they have been cooked for us, que é eles têm cozinhado para nós. Então, ó, they have been, que é eles têm cozinhado para nós. Tá dando uma ênfase na frase, a gente percebe quando nós falamos ela, em português traduzindo. Bom, indo agora para o outro tempo verbal, nós temos o past. O simple past, eles são ações que começaram e terminaram no passado. Bom, como eu havia dito, tem aquela questão de variação de como nós vamos escrever, que são os verbos regulares ou irregulares. Como, por exemplo, I spoke e I studied, que é eu falei, eu estudei. Normalmente, nos verbos regulares, a gente só coloca o ed no final para saber que é o passado. O past continuous, ele expressa uma ação que estava acontecendo. Como, por exemplo, I was speaking. No continuous, aqui nós utilizamos o ing para falar algo que está acontecendo, só que nós utilizamos aqui o verbo to be no passado, que é o was, que é estava. Então, eu estava falando algo que estava acontecendo no passado e acabou no passado. Aí agora o past perfect, que ele expressa ações que ocorreram antes de outras ações. Então, essa costuma ser o passado antes do passado. Como, por exemplo, na frase My mother had read the book when we arrived, que é minha mãe tinha lido o livro quando nós chegamos, ou seja, nós chegamos e a minha mãe estava lendo. Então, algo que aconteceu no passado, tinha um passado anteriormente, e tudo isso está expressado em uma frase só, past perfect. E o past perfect continuous é para dar ênfase em algo no passado. Então, o past perfect continuous vai estar utilizando do perfect, do continuous, dando ênfase na frase. Como, por exemplo, we had been waiting for 2 hours, que é nós tínhamos estado esperando por 2 horas. Então, é para falar alguma coisa que nós estávamos fazendo, mas dando uma ênfase na frase. Porque aqui nós temos o verbo wait no continuous, porque utilizamos do ing. Temos aqui o been, que é do verbo to be no perfect, porque ele é um verbo irregular, então nós colocamos ele dessa forma. Então nós fazemos assim, ó, we had been waiting for 2 hours. Então esse had been é a ênfase da frase. Indo para o último tempo verbal, nós temos o future. Bom, o future tem a questão do simple future, ele é um pouquinho assim complicadinho em como nós usamos. Mas o complicado não é tão complicado assim. Como, por exemplo, nós no simple future, nós podemos usar o will e o be going to. O will nós usamos quando fazemos uma decisão no momento da fala. Então, nós costumamos dizer que o will é algo mais incerto. Incerto porque nós estamos agora falando alguma coisa do futuro, mas não temos certeza. Eu usei aqui o speak para dar um exemplo de como essas situações podem ser usadas quando você usar o will, quando você usar o going to. Por exemplo, I will speak. Eu estou falando de alguma coisa que irá acontecer, que é eu irei falar, mas eu estou falando agora. Agora eu decidi que no futuro eu irei falar. É alguma coisa que eu tenho certeza? Não. Por isso ele é incerto. E o be going to, que é algo que nós falamos algo do futuro, que é uma intenção futura, mas nós tomamos como base algo que aconteceu no passado ou no presente. Então, o be going to é algo mais certo, que nós temos um pouco mais certeza que vai acontecer. Como, por exemplo, I am, que é o verbo to be no presente, usado no eu. I am going to speak, que é eu irei falar.
Esse eu irei falar, eu poderia utilizar quando eu falo de algo que irá acontecer, mas eu agora sei. Aconteceu alguma coisa agora no presente que me dá certeza que eu vou falar no futuro. Então, no will, nós usamos quando é algo mais incerto, e no going to, quando é algo mais certo. O future continuous, ele é utilizado com ações que acontecerão em um futuro já definido. Bom, lendo assim, explicando dessa forma que acontecerão em um futuro já definido, parece que é o be going to. E aqui eu utilizei o will. Mas por que eu utilizei o will nessa parte? Porque o continuous, eu quero dizer algo que vai estar acontecendo. Então não é algo só que eu vou fazer, é algo que eu estarei fazendo. Então é I will be finished tomorrow. Eu irei Eu irei ter terminado isso amanhã. Então, o future continuous é algo que vai estar acontecendo, que é que eles irão ter terminado, eu irei ter terminado isso amanhã. Então, é algo que eu estarei fazendo amanhã. Dessa questão de continuidade do futuro. O future perfect, ele se refere a ações que estarão sendo finalizadas no futuro. E esse futuro costuma ser um futuro já definido. Como, por exemplo, na frase We will have finished to do our exercise by next month. Bom, o que eu tô querendo dizer aqui? Eu tô falando que no próximo, que nós iremos ter terminado de fazer nossos exercícios até o próximo mês. Então, é alguma coisa que nós iremos ter feito em um tempo definido. Então, algo que irá estar sendo finalizado num tempo definido do futuro. O will have, o will ele costuma trabalhar com os verbos. Então, o will have é alguma coisa que eu terei. Nós teremos finalizado, nós teremos terminado de fazer nossos exercícios no próximo mês. Até o próximo mês, né? E por último, que é o Future Perfect Continuous, nós usamos ele quando nós indicamos ações futuras que serão finalizadas antes de um determinado tempo no futuro. É como se nós estabelecêssemos um tempo para que isso ocorra e nós esperamos que isso ocorra antes do tempo que nós estabelecemos. Como, por exemplo, aqui na frase, que nós falamos by next month, they will have been working. Que nós estamos falando que no próximo mês, até o próximo mês, eles estarão trabalhando. Então, é algo que nós estabelecemos, próximo mês. E é algo que nós esperamos que ocorra antes do próximo mês acabar. Não definimos um tempo específico, mas esperamos que ocorra antes do próximo mês. Que no caso é antes do próximo mês acabar. Bom, agora vamos fazer algumas práticas depois que vocês entenderam. E eu vou mostrando umas frases para vocês e eu gostaria que vocês fossem pensando e tentando descobrir qual é o tempo verbal enquanto eu vou falar a frase e vocês tentem descobrir ela antes de eu terminar. Começando por essa daqui, que é I am doing a video right now. Bom, essa frase aqui nós temos o verbo to be, o doing, e é isso que nós precisamos identificar primeiro para saber o tempo verbal, que são os verbos. O I am é o presente. Então, sabemos que essa frase está no presente. Doing é o continuous, porque nós utilizamos do ing e alguma coisa que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um vídeo agora. Então, é present continuous.
Bom, não é muito difícil, né? Vamos para essa próxima frase. I have been doing video since last year. Bom, vamos começar a identificar os verbos. I have been. O have been, nós costumamos ver ele no... o I have tá no present. Have been é o perfect. E aqui o próximo verbo que nós temos é o doing. Nós percebemos que o doing tem o ing, que é alguma coisa que nós estaremos fazendo. Então é present perfect continuous. E por último, I will be studying tomorrow morning. Bom, identificando os verbos, temos o be, que trabalha junto com will, então fica will be, e o studying. Bom, I will be é o future. Então, future. E o studying, que é o outro verbo, é o continuous, porque nós temos o ing, alguma coisa que estará acontecendo. Então, eu estarei estudando amanhã de manhã. Então, é o future continuous. Bom, esse foi as frases de exercício. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre os tempos verbais em inglês. Digo para vocês, pegam as frases e tentam praticar e identificar os tempos verbais. Peguem frases pequenas mesmo e vão assim devagar. E eu espero que tenha ajudado a videoaula. Obrigada!